Leitura da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desarroja em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O silêncio está contando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo
e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram prudentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nesta segunda noite da nossa caminhada para o céu, junto com São Benedito, o céu que é a nossa esperança definitiva, nós, conscientes de que o reino de Deus já está no meio de nós, já está entre nós, já está em nós, já está próximo, juntinho de nós, a gente ouve uma outra palavra forte, desta vez de São Paulo, que na carta aos Romanos nos diz: a esperança não decepciona. Vejamos bem, o povo de Israel viveu 4 séculos sem terra, sem nação, escravizado em país autocrata, que fez todo tipo de mal possível à vida desse povo, mas de geração em geração a fé daquele povo do Deus da aliança se manifestava pelo incansável pedido pela libertação deste povo. Depois de 400 anos, parecia que isso jamais aconteceria, mas o povo continuava pedindo, até que Deus chamou Moisés no alto da montanha e disse: chegou a hora, agora vai lá e liberta o teu povo da escravidão. E aí Moisés, com muita luta, conseguiu derrubar as forças do faraó, tirou o seu povo vivo e livre na direção da terra prometida. Também Abraão, quando foi chamado por Deus para sair de sua terra e ir para o lugar onde Deus o mostraria, Deus o prometeu: você será pai de uma grande nação. Abraão foi com sua família, e Sara, sua esposa, era estéril. Os anos se passaram e, enfim, como Deus prometeu que eu seria pai de uma grande nação, se nem sequer um filho eu fui capaz de ter? Mas Abraão tinha uma esperança muito ativa, porque ele jamais duvidava do que Deus dizia, ou do que Deus prometia. Já lá na velhice, depois de tantas vezes
Sara riu de Abraão, porque ele continuava esperando. Ela se engravida de Isaac. E o filho da promessa, que não veio da juventude de Abraão, chegou-lhe a sua idade cedo. Isabel e Zacarias, também um casal que viveu toda a vida na expectativa de constituir uma família, ficaram velhos sem ter filhos. Até o dia que o anjo anunciou a Zacarias, quando ele estava servindo no templo: vai para casa, porque a tua esposa, do ventre estéril, agora tem um ventre florido, e você será pai de um grande homem. E veio João Batista. E assim a gente vai vendo desde a história bíblica, passando pela história da igreja, com tantos momentos em que se confirma essa esperança que não decepciona. A gente vai, por exemplo, buscar Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, casada com um marido pagão, de vida muito má, de uma índole muito ruim, que a vida inteira disputou com ela a condução da vida de Agostinho. Ela, cristã, tentava educar seu filho na esperança da salvação que vem de Deus, e o pai, por sua vez, tirava isso tudo da cabeça dele e o jogava nos vícios do mundo. Santa Mônica, durante 40 anos, não foi dormir nem uma noite sem pedir a Deus pela conversão do seu filho. Depois de 40 anos, Agostinho quis ser batizado, depois se tornou sacerdote, se tornou bispo de Hipona, e é o grande santo do amor flamejante e ilumina a grande parte da doutrina da igreja que nós temos. Se nós formos pensar na nossa história recente, quando a gente vê, por exemplo, que a justiça não acontece assim tão de repente na vida do povo. Ontem nós comentamos na questão do imposto, quando que alguém esperaria que ia acontecer, que ia ficar livre de pagar tributos ao Tesouro Federal. Mas isso foi uma luta que não começou ontem, né? É uma luta, é um projeto, é uma esperança. Porque se Deus promete vida digna para todos os seus filhos, também essas coisinhas passam por esta vida digna. Essa semana nós vimos ser aprovado pelo Congresso esse projeto que isenta as pessoas que têm até 3 salários mínimos de pagar 27,5% de retorno anual aos cofres nacionais. Outras lutas das mulheres, outras lutas dos idosos, outras lutas das crianças, né? Outras lutas que a gente vai vendo assim, que são desejos que fazem parte de nossa esperança por dias melhores, e às vezes custam, mas chegam. Porque a promessa do bem-aventurados, ela sai da boca de Deus. Então São Paulo, de uma maneira muito simples, na carta que nós ouvimos, ele diz assim: a esperança não decepciona quando nós confiamos naquele que faz a promessa. Por exemplo, se um pai promete a um filho: ó, se você passar no vestibular eu vou te dar um carro. Claro que o filho vai esperar, mas será que você pode confiar nisso? Naquele momento o pai terá condições de dar aquele carro. Naquele momento, este carro vai ser o bem maior para aquele filho, que na verdade precisaria naquele momento de outros incentivos para fazer um bom curso,
acontecer ou não, né? Uma promessa de um homem, uma promessa de uma pessoa. Quantas vezes as pessoas já te prometeram coisas maravilhosas que vocês nunca viram acontecer? Porque vocês sabem que a gente não pode ter plenitude de confiança no ser humano que não tem plenitude e absolutez de condições de dar. Quando um casal se casa, eles se casam em cima de duas promessas. Uma é a do esposo que diz: eu te recebo como esposa e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E a esposa, uma outra promessa: eu te recebo como meu esposo e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E a gente vai perguntar assim: como é que pode você confiar numa promessa dessa? Aí que dá. Quando o casamento se dá na perspectiva de um amor cristão, o autor da promessa na boca do esposo é o próprio Deus. O autor da promessa na boca da esposa é o próprio Deus. Por isso, o marido sabe, espera, confia. E a esposa sabe, espera, confia. Quantas vezes os candidatos nos prometeram coisas quase que miraculosas para a realização da nossa nação, ou do nosso estado, ou da nossa cidade, ou do mundo inteiro? Quantas delas, quantas promessas de campanha se tornam verdade, realidade na vida do povo? E nós não podemos confiar muito nessas promessas, porque elas nascem de necessidade de poder, elas nascem de ambição, elas nascem de engano. Mas quando a promessa vem de Deus, que é a verdade absoluta, que é imutável nas suas decisões, que é imutável nos seus desejos, a única vontade que é absoluta, que é eterna, nossos desejos mudam. E por isso nossas promessas também mudam, porque nós somos assim infinitos, nós somos assim fluidos, nós somos fugazes, nós somos do momento. Deus é de sempre, Deus é de uma vez por todas, Deus não muda, Deus não transforma, Deus não muda de humores. Portanto, sua vontade é eterna, seu desejo é eterno. Então Paulo vai nos dizer: quando a esperança não decepciona, porque nós sabemos quem é o autor da promessa. E o autor da promessa é o Deus eterno, bondoso e todo-poderoso. Isso nos faz entrar no Evangelho de hoje, essa palavra que Jesus conta sobre a verdadeira esperança. As 10 virgens foram convidadas para uma festa de bodas, para um casamento, simbolizando muito o convite que Deus faz a todos nós através de Jesus para irmos na direção do casamento final, das bodas finais de nossa união com Ele, da humanidade com Ele, da igreja com Ele, da beatitude do céu. Nossa esperança é no céu, porque Deus assim nos prometeu. Mas entre as 10 virgens, 5 tinham muita certeza de quem fez o convite e a promessa. Então elas se prepararam para aquilo, né? Se prepararam, se engajaram, iam viajar, arrumaram as suas lâmpadas direitinho para enfrentar os perigos da estrada, a escuridão da noite. Sabe-se lá o que pode acontecer. As outras não deram muita ligança para o convite ou para a pessoa que convidou. Elas queriam apenas uma festa. Então,
muito que se preocupar, porque também não tinham muito o que esperar. E quando não se espera, nem se imagina os percalços da caminhada. De fato, quando chegaram no lugar, o noivo estava demorando, porque o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é outro. Não é como Abraão pensava que já seria pai do filho. Não é como Zacarias e Isabel, que também pensavam que já seria o pai do filho. Não é como o povo de Israel, que achava que já com 2 anos de escravidão, o tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é um tempo que nos molda, nos poda, nos faz crescer. Então, o noivo estava atrasado e elas começaram a cochilar. Até que, inesperadamente, a voz soou: olha, o noivo chegou, vamos começar a festa. As prudentes, as que tinham se organizado, ficaram felizes da vida, estava tudo pronto, era só levantarem do banco da praça e adentrarem na festa. Elas tinham claridade, elas tinham luz para isso. As outras, que não estavam, acho que nem mais pensando naquilo, quando viram que a coisa ia acontecer mesmo, não tinham mais óleo nas lâmpadas e não conseguiriam caminhar no escuro na direção do noivo. E aí, muito espertamente, elas fizeram uma proposta bem assim, deselegante: ó, vocês dão a metade para nós, que aí todo mundo pode ir. Ela falou: não, com a metade a gente não chega lá, nem vocês nem nós. Então aproveitem rapidinho, vão lá, organizem lá na venda, e nós já vamos na frente, vocês se organizem lá. E elas foram, entraram na festa da alegria, a porta se fechou, cumpriu-se o tempo. Daqui a pouco chegam as outras, assim, meio enlouquecidas e desesperadas, batendo na porta: deixa a gente entrar, abre a porta aí. Não, eu não conheço vocês. Isto é, estas 5 em nenhum momento creram nem esperaram. Elas foram no vai da valsa, foram no vai da dança, como às vezes nós fazemos na nossa vida. Às vezes nós queremos a felicidade, queremos o bem, queremos até o céu, mas não nos preparamos, não nos convertemos, não somos diligentes com a esperança que nós temos. E por isso muitas vezes nós desperdiçamos nossas vidas. Agora, se como as prudentes, o que nós esperamos, nós já vamos diariamente preparando as nossas lâmpadas, as lâmpadas do nosso coração, as lâmpadas das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, da nossa fé, do nosso bem-querer, da nossa compaixão. São as luzinhas, né, que a gente vai ter que acender no caminho. Agora precisa compaixão com aqueles, precisa solidariedade com esse, precisa o perdão para aquele outro, né? Precisa a tolerância com aquele, precisa o respeito com aquela outra vida, precisa um certo despojamento para quebrar o egoísmo e a arrogância. São tantas coisinhas miúdas que são as lâmpadazinhas que nós vamos acendendo para clarear o nosso caminho até a festa do céu. E nós só fazemos isso quando nós não duvidamos do autor da promessa, Deus. Então, uma vida na esperança é uma vida assim, extremamente confiante, né? Que se mergulha o tempo todo na confiança da promessa. E por conta da promessa a gente vai fazendo de nós o melhor que a gente pode para ser dignos, como a gente pede na Salve Rainha: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Para que sejamos dignos do céu. É isso que nós pedimos. Mas uma esperança ativa, que não decepciona. Não é uma esperança que desilude, né? Como
tantas vezes a gente vê as pessoas falar: nossa Senhora, se eu soubesse, eu não tinha confiado, se eu soubesse quem era, eu não tinha esperado, se eu soubesse que o jogo, a gente vai se desiludindo ao longo da vida, porque os autores das promessas não são fiéis àquilo que prometem. Quando se trata de fé e salvação, nós precisamos trabalhar dentro de nós a certeza de quem é que nos chama à vida eterna. É um chamado diferente de todos os outros que nós temos durante toda a nossa existência. É Deus que nos chama. É Deus que nos promete. E dentro do tempo de Deus, Ele vai acendendo as luzinhas da nossa esperança para a gente caminhar no céu. Eu me encanto muito quando eu vejo pessoas, e diariamente a gente encontra pessoas assim, que tem uma vida de luta, que você olha em volta e fala: nossa, como é que a pessoa consegue, né, não se revoltar, consegue não odiar, consegue não julgar, consegue não se matar, tantas dificuldades. E você nota nas atitudes da vida que por detrás dos problemas existe uma alegria, porque existe uma certeza da promessa, porque existe uma certeza de que Deus vai falar, de que existe uma certeza de que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como também diz São Paulo aos Romanos. Mas esta esperança que faz com que cada dia seja um novo dia, essa esperança que faz com que os males de ontem não interfiram na condução do meu dia de hoje, que faz com que as decepções de anteontem não fiquem me cutucando e corroendo o meu olhar para o futuro, que faz com que os pesos cotidianos da vida não nos impeçam de ir para frente. Essa é a verdadeira esperança. Não é uma esperança no vazio, não é uma esperança no nada, não é uma esperança que passa por uma onda, mas é esta força divina dentro de nós que faz com que cada dia seja um novo dia. Por isso, cada dia a gente começa de novo. Cada dia a gente depura o nosso coração das coisas velhas, dos pesos que não nos servem mais, né? Dos sentimentos, da bagagem negativa, que só atrapalha e mata a nossa esperança. E a gente vive cada dia como um novo dia. E por que um novo dia? Porque o Deus da esperança nos dá uma esperança que não se decepciona, porque acima de tudo nós cremos na promessa daquele cuja palavra